Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, dependendo do horário que vocês possam assistir a videoaula. Espero que estejam todos bem, todos na santa paz do Senhor. Vamos iniciar mais uma aula de história. Hoje vamos falar dos holandeses no Brasil, certo? Primeiro, as invasões holandesas. Quem quiser pegar o seu livro, certo? O seu livro didático, é o capítulo 4. Invasões holandesas é o nome dado atualmente na historiografia brasileira ao projeto de ocupação do Nordeste do Brasil pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Durante o século, isso aconteceu, né? Passou-se durante o século XVII. Os holandeses invadiram o Brasil 2 vezes, em lugares e ocasiões diferentes. Vejamos, né, qual foi. Primeiro vamos ver a data, né, que marcou esse período. Foi entre 1624 e 1625 em Salvador de Bahia. E a outra data foi entre 1630 e 1654 em Pernambuco. Esse mapa você vê aí bem nítido a localização, né, a conquista e a dominação holandesa. Você vê que esse território do Nordeste, de preferência, esse litoral, né, nesse mapa você vê nitidamente que essas terras nordestinas foram invadidas, né, pelos holandeses, por onde? Pelo litoral, né, essa invasão aconteceu, pela via marítima, né, por meio da navegação. Mapa aí, né, mostrando Olinda de Pernambuco, os barcos, né? Esse meio marítimo. Riquíssima essa fotografia, viu, gente? Imagem belíssima. As esquadras na invasão holandesa, né? Realmente tem um valor histórico incalculável, né? Essa imagem. No contexto, nós temos a motivação em ambos os casos era a mesma, né? Os interesses das Províncias Unidas no comércio de açúcar tinham seus resultados afetados pela união dinástica, a que pertenciam Portugal e os demais reinos espanhóis, né? Isso em 1580. No final do século XVI, a Espanha livrava-se da Guerra de Flandres contra as Províncias Unidas dos Países Baixos. Estes tentavam conseguir sua independência na coroa espanhola. No contexto da guerra, Felipe II decretou um embargo comercial proibindo que os holandeses comprassem açúcar no porto de Lisboa para revender ao resto da Europa, prejudicando os privilégios comerciais que estes possuíam e também a recepção de empréstimos holandeses fornecidos aos portugueses para a montagem de talentos de açúcar. Temos aí, por causa dessas restrições, os holandeses centraram-se no comércio, né, no Oceano Índico, mediante a criação, em 1602, da Companhia Holandesa das Índias Orientais, que obteve o monopólio comercial oriental. O sucesso da experiência levou à organização, né, no ano de 1621, da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que obteve o monopólio do tráfico de escravos durante 24 anos, entre a América e a África. O maior objetivo da companhia era ocupar as regiões produtoras de açúcar e recuperar os benefícios do antigo negócio. Tomada de Salvador da Bahia. A primeira invasão vitoriosa ocorreu em junho de 1624, que foi justamente uma frota conjunta das Províncias Unidas e sob o comando de Jacobi. E Pierre tomou a cidade de Salvador da Bahia sem encontrar resistência, né, por parte das escassas forças defensoras, né. Nesse contexto, a gente vê
que a cidade, baixo domínio holandês, seria sitiada e recuperada em 1º de maio por uma expedição hispano-portuguesa sob o comando de Fadrique de Toledo. Só que em 1627, Salvador seria novamente objeto de um ataque pela frota de Pierre, que nessa ocasião não conseguiu tomar a cidade, mas que se apoderou da frota portuguesa amarrada na baía. Tomada de Fernando de Noronha, né? A ilha de Fernando de Noronha foi ocupada em 1628 com o propósito de servir de base à conquista de Pernambuco. Encontrando só uns poucos desterrados da ilha, tomaram posse dela para o reino de Holanda e deixaram um pequeno batalhão da companhia, comando do capitão Cornélios, que ataca com 8 canhões a baía de Santo Antônio, seu principal porto, por dominação do superintendente de guerra da capitania de Pernambuco da época, né, que era Matias de Albuquerque. Esta companhia foi expulsa em 1630. Da ocupação de Pernambuco. Na capitania de Pernambuco, a invasão holandesa, ela se iniciou-se em 1630, né, com uma esquadra que contava com 66 embarcações e 7.280 homens, que começaram com a ocupação de Recife e Olinda. Os portugueses opuseram resistência liderada por Matias de Albuquerque, que usou táticas de guerrilha para confiar o invasor às fortalezas situadas no perímetro urbano de Olinda de seu Porto Recife. As companhias de emboscada eram pequenos grupos de 10 a 40 homens com alta mobilidade que atacavam por surpresa os holandeses e se retiravam velozmente, reagrupando-se para novos combates. No entanto, alguns grandes proprietários de talentos de açúcar aceitaram a administração holandesa por entender que uma capital de uma administração mais liberal contribuíram ao desenvolvimento de seus negócios. O melhor representante destes foi Domingos Fernandes Calabar, considerado na história brasileira como um traidor ao apoiar as forças de ocupação e administração holandesa. Essas cruciais ajudas permitiram a conquista por parte dos holandeses da capitania de Rio Grande do Norte, né, e da Paraíba em 1634. A aventura para o norte do litoral brasileiro contribuíram em 1637, com a aliança entre os indígenas que tomam o forte de São Sebastião e juntos expulsam aos portugueses do Ceará, né? Olha aí a imagem, né? A foto de Domingos Fernandes Calabar. Domingos Fernandes Calabar teve seu nome associado à ideia de traição. No ano, né, de 22 de abril de 1632, Calabar se aliou aos holandeses. Embora o significado de seu gesto e de suas intenções jamais tenham sido totalmente esclarecidas, as consequências de sua atitude mudaram os rumos do conflito. Em 1635, as forças holandesas, comandadas pelo coronel Christoffel, captura Arraial do Bom Jesus. Após um longo assédio, quase simultaneamente outra força comandada pelo coronel Sigismundo, capturado o forte de Nazaré, no Cabo de Santo Agostinho. Com isso, os holandeses acabam com as últimas resistências portuguesas que ficavam em Pernambuco. Olha aí a imagem, né? Forte Nossa Senhora dos Remédios, Fernando de Noronha. Esta fortificação foi erguida
sobre as ruínas de uma antiga posição holandesa. E do governo de Nassau, né? Temos ainda destaque vencida a resistência portuguesa com auxílio de Calabar em 1636 e o conde Juan Maurício de Nassau, né, para administrar a conquista. Teve homem oculto e liberal, tolerante com a imigração de judeus e protestantes, trouxe consigo artistas e científicos para estudar as potencialidades do território. Preocupou-se, né, da recuperação da agricultura e manufatura do açúcar, concedendo créditos e vendendo em leilão público as terras de cultivo conquistadas. Cuidou do abastecimento, da mão de obra, da administração e promoveu uma ampla forma urbanística em Recife, batizada como Cidade Maurícia, certo? Olha aí a imagem, João Maurício de Nassau. A boa administração de Nassau possibilitou a Nova Holanda, novo nome da região naquela época, que se consolida como uma das regiões mais importantes do mundo colonial do século XVII. Do governo de Nassau, considerou liberdade religiosa, registrando-se a fundação em Recife da primeira sinagoga do continente americano. A liberdade religiosa concedida por Nassau era, em verdadeiro modo, uma necessidade, pois enquanto os proprietários de terras eram católicas, essas tropas holandesas eram protestantes. E os comerciantes portugueses que intermediavam o negócio de açúcar na colônia eram judeus que já tinham que se esconder da Inquisição. No ano de 1637, Nassau empreende rumo ao sul conquistado Sergipe, de postagem o atual território de Alagoas. No ano seguinte, aventura-se ainda mais com a frota tentada capturar a capital colonial do Brasil, que era Salvador, mas os portugueses repelem a invasão. A volta da mão chega em 1640, em que uma frota hispano-portuguesa comandada pelo conde de Torre falha em sua tentativa de reconquistar Pernambuco. Pelo norte, Nassau tenta conquistar a desembocada do Amazonas, mas é repelido. A partir de 640, com a restauração da coroa portuguesa, o Brasil pronunciou-se a favor do Duque de Bragança, proclamando o rei como Juan IV de Portugal, conseguindo independência da Espanha. No ano de 1641, assinou-se mediante o Tratado de Haia com uma trégua de 10 anos entre Portugal e as Províncias Unidas, que na prática não levava-se a efeito fora da Europa. Uma prova disso foi na conquista de São Luís do Maranhão por parte dos holandeses em 1641. No nordeste do Brasil, ainda baixo controle holandês, as terras produtoras de cana-de-açúcar viviam em dificuldades em um ano de pragas e seca, pressionados, que sem considerar a moderação política de Nassau, passou a cobrar a liquidação das dívidas aos proprietários de talentos. Em 1644, ocorreu uma série de catástrofes para Nassau. Primeiro, os portugueses recuperaram São Luís e o território do Maranhão. E se perde o Ceará às mãos dos nativos, que terminam expulsando todos os europeus de seu território e destroem o forte de São Sebastião. Nassau volta para a Europa, devido à desavença, Essa conjuntura levou à explosão da insurreição pernambucana, também conhecida como Guerra da Luz Divina, que culminou com a extinção do domínio holandês no Brasil.
Este movimento foi liderança pelo grande proprietário de talentos André Vidal de Negreiros, pelo negro Henrique Dias e pelo índio Felipe Camarão. Imagens, né? Temos aí Senhor de Engenho André Vidal de Negreiros, um dos líderes da expulsão dos holandeses de Pernambuco. Temos aí outra imagem do negro liberto, mestre de campo Henrique Dias, participou dos 24 anos de guerra contra a invasão holandesa, sendo ferido 8 vezes em combate. E o índio Felipe Camarão, né, que auxiliou desde 1630 como voluntário à resistência organizada por Matias de Albuquerque para reconquistar Olinda e Recife. Eles aí foram os líderes da insurreição pernambucana. Temos a imagem do forte, né, uma imagem geográfica. Em 1649, Matias Berkman reconquista o Ceará para a Holanda, estabelece na desembocada do rio Pajeú e funda o forte, né? Com isso começaram os trabalhos na busca das minas de prata. Apesar da forte resistência indígena, os holandeses conseguiram permanecer no território. A Batalha dos Guararapes, em 1649, marcou uma situação favorável aos brasileiros e em 1654, depois de render Recife, os holandeses deixaram definitivamente o Brasil. Formalmente, a rendição foi assinada no dia 26 de janeiro de 1654, mas só teve efeito completo em 6 de agosto de 1661, com a assinatura da paz, pela qual Portugal pagou às Províncias Unidas 4 milhões de cruzados, equivalentes a 63 toneladas de ouro. De acordo com alguns estudiosos da história do Brasil, este movimento significaria o início do nacionalismo brasileiro, pois brancos, negros e índios uniram-se para lutar pelos interesses do Brasil. Aí a imagem, né, você vê, Batalha dos Guararapes, 1758. Quais foram as consequências, né? As consequências. Em consequência das invasões do Nordeste do Brasil, as capitanias holandesas passaram a dominar todas as etapas da produção de açúcar, desde a plantação da cana-de-açúcar até o refino e a distribuição, com o controle também do mercado abastecedor de escravos. Durante sua ocupação das posses, portugueses na África passaram a investir em produção açucareira na região das Antilhas. Ao serem expulsos de Pernambuco, os holandeses levaram todo o conhecimento de produção adquirido, os capitais e conhecimento comercial dos comerciantes judeus de origem portuguesa. Em pouco tempo, a produção antilhana tornou-se mais lucrativa para a Holanda que o comércio com Portugal, e a economia brasileira entrou em decadência, só se recuperando definitivamente no século seguinte, com a descoberta de ouro em Minas Gerais. Imagem da batalha ainda, né, dos Guararapes, em 1875. Gente, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom?